Você já ouviu falar de Enoque? Um homem tão peculiar que, ao invés de morrer, foi levado diretamente para o céu? Mas quem foi realmente Enoque? Qual o segredo por trás de sua misteriosa ascensão? E mais ainda, o que ele descobriu que os livros tradicionais quase não mencionam? Você já se perguntou se existem segredos escondidos sobre os céus e as criaturas que lá habitam? Enoque não foi apenas um homem justo, mas um mediador entre o céu e a terra, com acesso a segredos que desafiam nossa compreensão. Mas o que seriam estes segredos? Seriam eles revelações gloriosas ou horrores escondidos? Imagine-se na pele de Enoque, caminhando entre anjos e enfrentando a verdade sobre forças celestiais que corromperam o céu e ameaçam a humanidade. Como ele lidou com essa verdade? Há uma razão para tantos detalhes terem sido excluídos do texto tradicional da Bíblia, e isso cria uma tensão dolorosa entre o conhecimento divino e o mistério que desafia nossa fé. Neste vídeo, você descobrirá a história secreta de Enoque, um homem que viu aquilo que poucos ousaram encarar, os segredos do céu proibido. Prepare-se para entender um capítulo oculto e impactante da história celestial que até hoje gera dúvidas e questionamentos profundos. Enoque ouviu as palavras de Deus e viu a queda das estrelas. Mas qual foi seu papel nessa batalha invisível? Fique conosco até o final para entender por que essa história muda tudo o que você pensa sobre a relação entre céu, anjos e humanidade. Enoque é apresentado brevemente na Bíblia tradicional como um homem que andou com Deus e, ao invés de morrer, foi arrebatado para o céu. Mas quem era este homem? Por que seu nome aparece com tanto mistério? Em Gênesis, lemos um pouco sobre ele, e nas cartas do Novo Testamento, Paulo o cita como exemplo de fé, mas a verdade por trás de sua vida vai muito além das poucas linhas que conhecemos. Agora imagine se existe essa missão nas escrituras tradicionais, o que estaria escondido? Nos textos apócrifos, especialmente no livro de Enoque, temos uma história que revela uma conexão direta de Enoque com os anjos caídos, os vigilantes, que corromperam a terra. Ele não foi apenas um homem justo, mas um mediador entre o céu e a terra, cavando nos mistérios que envolvem a rebelião no céu e o conhecimento proibido que o homem jamais deveria possuir. Mas por que esses detalhes foram ocultados? Teriam eles causado medo, confusão ou desvio da fé autêntica? Ou há uma verdade tão forte, tão dura, que só Enoque poderia suportar? Como seria viver carregando o peso desses segredos? Essa tensão aumenta o fascínio e a tensão em torno de sua figura, nos fazendo questionar sobre a dimensão real do céu que não vemos. Você está preparado para conhecer o verdadeiro Enoque? E para confrontar os mistérios que desafiam a própria ideia do céu e da justiça divina? O que ele descobriu que mudou tudo? Mas o que exatamente ele descobriu? Descobriremos isso nas próximas partes. Enquanto a Bíblia tradicional oferece apenas flashes da vida de Enoque, o livro de Enoque revela um universo oculto que expande sua história para um patamar celestial inacessível para nós, meros mortais. Este texto, considerado apócrifo pela maioria das tradições, nos transporta para os céus proibidos, onde Enoque não foi apenas um espectador, mas o único humano a caminhar entre os anjos e testemunhar segredos que desafiam a razão. Neste relato fascinante, Enoque é o intermediário entre Deus e os vigilantes, anjos que abandonaram sua morada celestial para descer à terra, seduzidos por mulheres humanas, causando uma corrupção terrível sobre a criação. Eles compartilharam conhecimentos perigosos e proibidos, como feitiçaria, cosmologia e tecnologias ocultas que antes eram desconhecidas da humanidade. Diante disso, Enoque é chamado por Deus para interceder, compreender e registrar essa rebelião que quase faz ruir o equilíbrio entre o céu e a terra. Imaginemos a angústia de Enoque,
Um homem que, ao receber revelações chocantes sobre a queda dessas estrelas, precisa carregar não só o peso dessas informações, mas também o destino de transmitir a verdade que poucos estão preparados para ouvir. Ele caminha entre mundos, enfrentando perguntas como: até onde vai a responsabilidade humana diante do divino? Como suportar o sofrimento de ver a criação sendo maculada sem poder mudar seu curso? No livro de Enoque, são apresentadas cenas em que ele dialoga com Deus e com os anjos, testemunhando julgamentos e profecias vinculadas ao futuro da humanidade. Seu relato é intenso, carregado de símbolos e advertências sobre a justiça divina e o pesar necessário. O céu proibido não é apenas um lugar, mas um estado de caos celestial que impacta toda a existência. E agora, a pergunta que fica: o que Enoque viu que abalou sua alma? Quais são esses segredos que a tradição bíblica convencional evita e que podem mudar a maneira como entendemos a relação entre o céu, os anjos e o destino humano? Continue conosco para descobrir o que aconteceu à sua missão secreta e por que ela é tão crucial para a nossa fé. Em uma época marcada por corrupção e afastamento da vontade divina, ele se tornou um emissário entre dois mundos, o celestial e o terreno. Mas qual é exatamente sua missão? Por que Deus escolheu um humano para transitar por esses reinos e carregar um fardo tão pesado? Em meio ao caos causado pelos vigilantes, os anjos caídos, Enoque recebeu um chamado divino para ser o mediador da verdade e o portador das palavras de Deus, não só para os homens, mas para as próprias hostes angelicais. Sua tarefa era ouvir, aprender e interceder, explorando os segredos do céu proibido para proteger a humanidade àquele conhecimento perigoso e àquele destino sombrio. Imagine Enoque caminhando entre essas criaturas magnânimas, confrontando o conflito entre a justiça de Deus e a rebelião dos caídos, compreendendo corretamente as consequências de cada ação divina e terreno. Ele teve que lidar com dúvidas profundas, questionando o sofrimento humano, e obteve a misericórdia diante da justiça rígida divina. Como posso carregar uma mensagem tão pesada? Certamente ele pensou. Como preparar corações humanos para o que está por vir? Mas Enoque não recebeu apenas revelações. Ele também atraiu para si um conflito interno intenso. Por um lado, sentia compaixão por uma humanidade frágil. Por outro, estava diante da justiça experimental que esses segredos foram determinados. O dilema moral e espiritual que desejou foi um ponto de tensão fundamental: ser o portador da verdade em meio ao sofrimento e à decadência. O silêncio das escrituras tradicionais sobre essa missão revela o quão delicado era o conteúdo do que ele descobriu. Enoque não apenas caminhou entre homens e anjos, ele compreendeu uma verdade que poucos podem suportar. Uma missão que altera a percepção sobre o céu, a queda e o destino humano. Você consegue imaginar a dor de ter que viver entre dois mundos, sentindo-se quase um estrangeiro em ambos? Enoque é o símbolo desse sofrimento e dessa coragem. Sua missão, revelada pelo livro de Enoque, fortalece a fé daqueles que se atrevem a olhar para além do visível e nos convida a refletir sobre nossa própria jornada espiritual. O encontro de Enoque com os vigilantes não foi mero acaso. Esses anjos caídos, outrora guardiões do firmamento, romperam a ordem divina e desceram à terra, seduzidos pelas filhas dos homens. O livro de Enoque revela um quadro sombrio. Eles ensinaram à humanidade segredos que deveriam permanecer ocultos: magia, astrologia, metalurgia e artes proibidas. Mas por que esses conhecimentos são perigosos? Que transformação negativa eles provocaram no mundo? Enoque foi chamado a testemunhar essa corrupção, a escutar as confissões dos próprios vigilantes e a compreender a gravidade do que havia sido revelado.
Este não era apenas um relato de perda ou resiliência, mas a descrição de um conflito cósmico entre luz e trevas, ordem e caos. A missão do justo Enoque era clara. Ele deveria carregar não só o testemunho dos horrores cometidos, mas também anunciar a urgência da justiça de Deus. No entanto, o peso do conhecimento não era fácil de suportar. Imagina a tensão interna de Enoque, ouvindo a lamentação dos vigilantes, registrando sua queda, enquanto ao mesmo tempo compreende o dor e o sofrimento das gerações humanas afetadas. Até onde vai o perdão? Quem pode suportar o castigo da verdade? Essas perguntas ecoavam em sua alma. Este contato revelou a dimensão oculta do céu e da terra, mostrando que o mundo visível é apenas uma parte de uma batalha espiritual muito maior. O que esses vigilantes ensinaram mudaram o curso da história humana e lançaram uma sombra que se estende até hoje. O papel de Enoque como mediador e portador dessa mensagem tornou-se ainda mais vital e doloroso, pois ele precisa conciliar a misericórdia com o juízo divino. Por fim, a pergunta que fica é esta: se esses segredos foram revelados para todos, o que aconteceria com a nossa fé? A verdade de Enoque desafia a simplicidade confortável para a qual muitos se acomodam. E você? Está pronto para enxergar além da superfície? Para guardar os segredos que ainda influenciam nossa existência? Enoque não apenas ouviu as histórias dos vigilantes, mas foi levado a contemplar segredos celestiais além do entendimento humano comum. Ele presenciou a justiça divina em ação, onde o destino daqueles anjos caídos estava selado. O livro de Enoque descreve com detalhes vívidos a cena do tribunal celestial, onde Deus ordena que os anjos caídos sejam julgados pelo mal que espalharam sobre a terra. Imagine a intensidade desse momento. Os anjos caídos, poderosos e orgulhosos, agora diante do trono divino, vulneráveis e enfrentando a carga eterna. Enoque viu a dura justiça de Deus, que não tolera a corrupção da criação, mas também viu a misericórdia que envolve toda essa operação celeste. Como reconciliar justiça e amor divino? Questionou Enoque. Este julgamento não é apenas um evento distante e abstrato, mas um alerta vivo para a humanidade. O céu não é um lugar estático, mas um campo onde o bem e o mal se enfrentam constantemente. As decisões tomadas ali afetam diretamente nossas vidas e nosso futuro espiritual. O que você faria se estivesse diante dessa mesma verdade? Conseguiria suportar a revelação de que o céu também é um campo de batalha? A visão dos segredos do céu ilumina a profundidade do cosmos espiritual e mostra o papel monumental de Enoque como testemunha e profeta. Ele não vê apenas o passado e o presente, mas profetiza um futuro onde a justiça de Deus restabelecerá a ordem, mesmo que às custas de grandes sofrimentos. Enoque, o homem escolhido para ser intermediário entre o céu e a terra, carrega uma carga de emoções que vai além da simples missão. Em seu íntimo, um conflito profundo e angustiante se desenrola. Ele observa os anjos caídos, esses seres que um dia foram gloriosos, agora marcados pela desobediência e pela queda. E também vê a humanidade prejudicada sob o peso da corrupção que esses anjos trouxeram. Como reconciliar essa dualidade? De um lado, há a justiça implacável que Deus exige, um julgamento severo para aqueles que transgrediram as leis divinas. Do outro, temos a compaixão pelo homem, frágil e muitas vezes vítima dessas consequências. Enoque se vê dividido. Deve transmitir a verdade dura e implacável, mas também sentir a dor das almas humanas,
que vive em meio a esse caos espiritual sem plena consciência dele. Esse conflito interno não é apenas moral, mas espiritual. Uma prova de fé e perseverança. Enoque pensa nas gerações futuras, nos filhos que nascem e crescem em um mundo marcado pela sombra dos vigilantes. Ele sabe que seu testemunho pode causar medo, dúvida, talvez até excluído. Mas também sabe que a missão da verdade seria uma traição à missão confiada a ele. Como encontrar equilíbrio? E como guiar os homens sem quebrar seu espírito? Como trazer luz em meio a uma escuridão tão densa, sem fazê-los desanimar? Essas são perguntas que pesam sobre sua alma como pedras, revelando o lado humano do profeta celestial. Além disso, o próprio Enoque sente o peso da solidão. Há um limite entre dois mundos, mas não pertence totalmente a nenhum deles. É um estrangeiro em meio aos homens e uma exceção entre os anjos justos. Sua dor é amplificada por essa separação, sensação de não ter um lugar definitivo, de carregar um bardo que poucos compreendem. Mas é justamente neste momento de questionamento que Enoque encontra força. Ele entende que sua luta interna reflete a batalha maior entre a justiça divina e a misericórdia que sustenta a criação. Essa tensão é o espelho da condição humana diante do divino. Um convite a abraçar a fé não pela ausência de dúvidas, mas pela coragem de permanecer no caminho, mesmo na incerteza. Então, ele decidiu continuar. Decidiu usar sua voz para dar esperança, anunciar e revelar os segredos que, embora dolorosos, são necessários para que a humanidade possa encontrar o caminho da redenção. Sua escolha não é fácil, mas é algo que a fé exige. E você, que acompanha essa história, já sentiu essa mesma luta interna entre o medo da verdade e o desejo de conhecê-la? Como lidar diante dos mistérios que desafiam nossa compreensão? A batalha de Enoque é também a nossa, uma chamada para enfrentar com coragem o desafio da fé verdadeira. Em meio à vastidão do céu proibido, Enoque vive momentos de sublime diálogo. Não apenas como espectador, mas como interlocutor privilegiado da vontade divina. É no sagrado silêncio desse encontro que as palavras de Deus e dos anjos fiéis ecoam no coração do homem, revelando segredos que transcendem o entendimento terreno. Enoque, Deus lhe diz com voz firme e cheia de amor: Tu que caminhas entre os homens e os anjos, ouve a minha palavra, pois o tempo da revelação se aproxima. Leva a verdade aos corações humanos e vela pela justiça na terra. Essas palavras não eram simples ordenanças, mas um convite à coragem, pois o que Enoque carregava era a responsabilidade de alertar a humanidade dos perigos que a espreitavam. Ao lado desse chamado, Enoque dialoga com os anjos, fiéis ao trono divino, que o lhe reúnem em seus próprios dilemas de esperanças. A justiça de Deus é perfeita, mas o sofrimento no mundo é fruto da desobediência. Dizem com pesar: é teu papel mostrar que mesmo na calamidade há um caminho de luz. Esses diálogos revelam um céu sonoro, onde amor, justiça e misericórdia coexistem em uma dança delicada e profunda. Mas qual foi o impacto dessas palavras para Enoque? Ele não era apenas um mensageiro frio, mas um homem tomado por dúvidas, medos e necessidade de fé. Senhor, ele poderia questionar: como suportar o peso de tamanha verdade? Como encontrar esperança em meio à justiça severa e segredos que muitos rejeitam ouvir? Essa tensão entre a carga do conhecimento e a esperança da redenção é o núcleo dessa etapa da jornada. Enoque compreende que suas palavras não serão simples de ouvir, mas são essenciais para que a humanidade não caminhe às cegas. O diálogo com Deus e os anjos fiéis fortalecem sua missão, reafirmando que o sofrimento é temporário e que a justiça divina assegura que o mal será erradicado. Neste momento, Enoque é convidado a olhar além da dor e da corrupção visível,
para enxergar o plano eterno de Deus. Um plano onde cada lágrima e desafio servem para um propósito maior, aquele da restauração final. O relato dos diálogos entre Enoque, Deus e os anjos fiéis nos ensina que a fé verdadeira não está na ausência de perguntas, mas na busca constante por respostas mesmo em meio ao mistério. Convida-nos a abraçar a esperança, mesmo quando a verdade parece dura demais. Então, para quem ouve essa história, está pronto para ouvir as palavras que desafiam nossas crenças e convidam a uma fé mais profunda? Como você enfrenta o chamado para ser um portador da verdade, mesmo quando a verdade é difícil de aceitar? Entre os acontecimentos mais extraordinários da história bíblica está a ascensão singular de Enoque, o homem que, segundo o relato, não conheceu a morte comum, mas foi feito experimento por Deus para viver eternamente nos céus. Esse mistério, registrado em poucas linhas na Bíblia tradicional, carrega profundas implicações para a fé e para a nossa compreensão do relacionamento entre o humano e o divino. Imagine o alcance dessa ascensão. Não uma simples passagem para a vida após a morte, mas uma transição direta para a presença de Deus. Um reconhecimento de uma vida vivida em comunhão íntima com o Criador. Mas o que exatamente Enoque levou consigo? Que segredos ele carregou para além do véu do céu? E por que sua jornada foi tão diferente daquela de todos os outros homens? No livro de Enoque, essa ascensão é revelada como uma consequência de sua fidelidade e de sua coragem em carregar os segredos proibidos e a verdade escondida, mesmo diante do sofrimento e da solidão. Ele foi elevado não apenas fisicamente, mas espiritualmente, tornando-se um exemplo concreto do que significa caminhar em retidão diante de Deus, mesmo em um mundo prejudicado. A ascensão de Enoque simboliza para a fé aquilo que muitos anseiam, a esperança de uma vida que transcende a morte, uma promessa de redenção e união definitiva com Deus. Ela aponta para a existência de uma jornada espiritual que vai além do que os olhos humanos podem ver, um caminho aberto para aqueles que, como Enoque, caminham com fé e verdade. Mas essa história também provoca questionamentos profundos. Será que a ascensão de Enoque revelará um padrão para a humanidade? Existe a possibilidade de que outros, na fidelidade e na justiça, também possam experimentar essa mesma transição? E o que isso significa para a nossa esperança na vida eterna? Mais do que um simples fato histórico ou uma lenda, a ascensão de Enoque é uma mensagem de encorajamento e desafio para cada um de nós. Ela nos lembra que nossa existência terrena é apenas parte de uma jornada maior, que a fidelidade nas pequenas coisas pode nos preparar para a magnitude da eternidade. E você? Já refletiu sobre o que significa caminhar com Deus a ponto de ser levado para junto dele? Que passos de fé e coragem você está disposto a dar para alcançar essa promessa? A ascensão de Enoque está aí, para nos fazer pensar e nos conduzir em direção a uma vida de verdadeira comunhão com o divino. Enoque é muito mais do que um personagem bíblico. É a ponte entre o território visível e o invisível, entre o humano e o divino. Sua história desvenda mistérios profundos sobre o céu, os anjos e a própria dinâmica da justiça e misericórdia de Deus. Ao final dessa jornada, somos convidados a refletir. Como nossa fé responde diante de segredos tão intensos? Estamos preparados para aceitar que a verdade pode doer, mas é também o caminho para a redenção? A trajetória de Enoque nos desafia a sair da zona de conforto espiritual, incentiva um olhar para além das narrativas tradicionais e a busca de um entendimento mais profundo da fé, que inclui questionamentos e coragem para encarar o oculto. E esse é só o começo. Muitos outros personagens e eventos bíblicos guardam segredos ainda mais surpreendentes, deixados fora dos textos convencionais, mas que trazem luz e profundidade para a nossa caminhada. Você está preparado para continuar essa jornada? Para descobrir histórias que vão além do que se conhece, que desafiam a visão comum e alimentam a alma ansiosa pela verdade? Nos próximos vídeos, vamos explorar juntos esses mistérios. Da rainha que desafiou reis, aos anjos caídos,
passando pelos heróis esquecidos da Bíblia e suas lutas invisíveis. Fique atento, porque a fé que transforma é aquela que não tem medo de mergulhar nas sombras para encontrar a luz. Obrigado por caminhar conosco até aqui. Até a próxima história, onde mais segredos serão revelados e muitas perguntas surgirão. Permaneça com o coração aberto e a mente desperta.